Bem-vindo a mais um Capital Humano. Enquanto em Portugal o desemprego não para de crescer e as notícias são de recessão económica, há um país no centro da Europa com um crescimento económico de 3% e mais de 400 mil oportunidades de emprego. A Alemanha é a nova terra de oportunidades. Há cidades no sul do país, como Schwäbisch, em que o desemprego é de 2,8% e que estão a convidar talentos portugueses a fazerem as malas e irem para lá trabalhar. Para conhecer o segredo do sucesso deste país, que é considerado o motor económico da Europa, convidámos o embaixador da Alemanha em Portugal, Helmut Elfenkämper. Boa tarde. Vivemos nesta Europa a duas velocidades, a Alemanha com um grande crescimento económico, Portugal com as dificuldades que conhecemos, mas as relações entre Portugal e a Alemanha, quer em termos comerciais, quer em termos culturais, são muito boas. São boas, são velhas também. Se pensarmos que no ano passado comemoramos 100 anos de presença de uma grande empresa alemã, não a única aqui em Portugal, e que a Alemanha era até ao início da última década o maior parceiro comercial de Portugal. Agora é a Espanha, e a Alemanha tem o segundo lugar, mas a Alemanha ainda é, enquanto a investimentos industriais, um dos maiores parceiros de Portugal. E, por exemplo, no ano 2010, os investimentos nesse sector vindo da Alemanha eram 1,2 mil milhões de euros ainda. E há muitas empresas alemãs que chegaram aqui já antes da revolução dos escravos, no sector industrial. Alguns se deslocaram depois do fim da Muralha de Berlim, mas também alguns regressaram deste tempo. O exemplo mais célebre talvez é o exemplo dos peludos Steiff, que se expatriaram para a China, mas já regressaram a Portugal para ser produzidos aqui. Não é? E temos a Volkswagen no A Volkswagen, tivemos os 20 anos da presença da Volkswagen Auto Europa no ano passado, no novembro do ano passado, no dezembro do ano passado. Bom, as empresas que estão aqui implantadas pretendem ficar aqui. Algumas anunciaram mesmo quer aumentar o pessoal, o que fez a empresa Bosch no ano passado. Também a Volkswagen aumentou o seu pessoal durante o ano passado. Acho que é importante sublinhar que a parte cada vez mais importante de produtos técnicos e de alta tecnologia que no comércio entre Portugal e Alemanha é uma expressão do futuro que têm estas relações, mas também em sectores tradicionais, o calçado, por exemplo, sapatos, se fazem ainda produtos aqui em Portugal com grande sucesso no mercado alemão. Temos também o caso da Siemens, não é? Que tem cá um centro de investigação. Centro de investigação tecnológico com várias centenas de engenheiros que trabalham aqui. Mas também no âmbito da redescoberta da agricultura portuguesa, no sul, sim, mais no sul. Temos a exportação de legumes frescos que está a aumentar num ritmo bastante impressionante. Tudo isso são exemplos de uma relação econômica bastante sólida entre a Alemanha e Portugal. Sr. Embaixador, eu tive, como disse, estive há pouco tempo na Alemanha e, de facto, há aqui um contraste enorme se pensarmos na situação económica que se vive em Portugal, com elevado desemprego, e a Alemanha em que, pelo contrário, há um crescimento económico de 3% e que sustentável e com taxas de desemprego muito mais baixas, pelo menos em alguns dos Estados. Eu ia lhe perguntar se tivesse que apontar 3 razões para esta grande diferença e para esta pujança económica da Alemanha, o que é que elegeria? Bom, temos de dizer, em primeiro lugar, que nós também tivemos a suportar uma caída do crescimento económico imediatamente depois da primeira parte da grande crise que vivemos neste momento, depois da Lehman Brothers, em 2009. A produção caiu de 5% aproximadamente. Depois, em 2010, tivemos 3,5% e no ano passado ainda 3% do crescimento, o que é um crescimento saudável para uma economia madura, isso é verdade. Mas, como provavelmente sabe, os pronósticos para o ano corrente são menos bons, como são para toda a Europa. Países. E variam entre 0,5% e 0,78% do PIB. Vamos ver, os pronósticos nos últimos tempos nem sempre foram
exatos, mas a indústria alemã tem uma boa estrutura, isso é verdade, e o que permitiu à indústria alemã, à economia alemã, de funcionar como uma espécie de locomotiva durante pelo menos os 2 últimos anos. Explicar as razões para isso, digamos, nós não podemos fazer comparações diretas. Na Alemanha temos uma velha tradição industrial com uma boa formação das pessoas, temos grandes marcas, mas também acho importante sublinhar que passamos pela uma reforma bastante fundamental durante os 10 últimos anos, e eu diria os fatores mais importantes nisso eram inovação não só no sentido técnico estreito da palavra, mas também no sentido da organização do trabalho. Isso era muito importante para reganhar a produtividade. O segundo factor é certamente o alto nível da formação das pessoas, que, sobretudo no sector médio técnico, os trabalhadores altamente especializados. E, em terceiro lugar, temos de admitir que também o que julgou um papel era a retenção salarial dos trabalhadores, porque é uma realidade que entre 2000 e 2007, praticamente, se não mais longe, muitas pessoas ganharam, de facto, menos do que antes. Mas, de qualquer forma, o salário médio é 3.500 euros, é muito superior ao salário médio português. Será claro, o dobro, não é? Isso se passou sobre uma base, mais alta. Mas, bom, agora temos uma sociedade de trabalho dividida numa parte menos bem paga, com empregos mais precários também. E temos, naturalmente, de fazer atenção ao equilíbrio sobre esses aspectos também. Mas é uma verdade que ter um factor, relativamente falando, mais barato, um factor de trabalho mais barato durante os últimos 5 ou 7 anos, teve um papel importante neste recrescimento da competitividade, da produtividade da indústria e da economia na Alemanha. Mas também fizemos muito para descobrir novos mercados. E isso é uma realidade que ainda, grosso modo, 60% do nosso... E são exportações? Se passam dentro da Europa, mas com uma parte crescente, rapidamente crescente, das exportações para a China, para as novas economias emergentes, América Latina, Índia, etc. Este crescimento económico foi de tal ordem que a formação de quadros qualificados não acompanhou a velocidade do crescimento económico. E neste momento enfrentam este problema, nomeadamente no sul da Alemanha, e eu mostro aqui o caso de Schwäbisch, que é uma pequena cidade com 37 mil habitantes e que tem cerca de 2.800 vagas de emprego por mês que não consegue ocupar. E eu perguntava-lhe, e que estão a convidar os portugueses diretamente a irem trabalhar para esta pequena cidade no sul da Alemanha, acha que um trabalhador português conseguirá adaptar bem na Alemanha? Bom, eu acho que as faculdades interculturais, as faculdades de adaptação dos portugueses são bem conhecidos. Tivemos já, como sabe, desde os anos 60 do último século, muitos portugueses a trabalhar na Alemanha, é uma velha tradição. Nesse momento, as maiores informações são corretas. 120 mil portugueses vivem na Alemanha. Aconteceu nos últimos anos uma nova imigração portuguesa de pessoas mas mais qualificadas, não é? Parcialmente muito mais qualificadas. E isso é exatamente o problema de uma parte da economia alemã, de não encontrar em número suficiente pessoal qualificado em certos sectores industriais, mas também nos serviços da saúde, por exemplo. Problemas que outros países têm também, mas que a Alemanha, nesta conjuntura bastante boa que temos atualmente, tem especialmente.
E, portanto, mas de qualquer forma, a grande procura é de engenheiros, mas também há muitas outras lacunas na área dos serviços. Estou a pensar no acompanhamento de idosos, também no jardins de infância, professores. Bom, somos uma sociedade que está a envelhecer, o que não é exceção na Europa, mas na Alemanha é um desenvolvimento bastante marcado já, estatisticamente falando. Somos provavelmente a sociedade mais velha da Europa, com uma taxa de natalidade baixa, que só cresceu um pouco mais durante os 2 últimos anos. Não, ainda é cedo para dizer se isso vai ser uma nova tendência. E isso, naturalmente, exige encontrar mãos para trabalhar, mãos e cérebros, eu diria. Cérebros, neste momento tem mais cérebros que precisa para trabalhar. O que é que aconselharia um português a fazer se quer ir trabalhar para a Alemanha? Uma das coisas será, pelo menos, aprender minimamente o alemão, não é? O alemão não é tão difícil como parece. Imagina, como parece. Os métodos de ensino melhoraram também. Eu acho, no mundo do trabalho, um certo conhecimento da língua é indispensável. Isso é claro, sobretudo na indústria, nos serviços também. A diferença do que acontece no mundo universitário, por exemplo, onde estrangeiros na Alemanha podem já estudar em inglês em várias universidades alemãs, mas para integrar-se bem no mundo do trabalho, para trabalhar com sucesso, eu diria aprender a língua é indispensável. E, bom, temos numa situação na qual o ensino do alemão em geral está a baixar muito aqui em Portugal, temos muitas mais inscrições de jovens adultos, ou pessoas qualificadas, à procura de trabalho, que estão a inscrever-se, por exemplo, no Instituto Cultural Alemão, Instituto Goethe, aqui em Lisboa, que tem uma curva de crescimento notável nas inscrições de cursos de língua. E eu acho que aprender o mínimo da língua é naturalmente... Dizem que em 8 meses, que em princípio se consegue de uma forma intensa aprender o alemão para um português. Em quantos meses? 8 meses. Sim. É possível. Sim. Sr. Embaixador, só para terminar, eu ia perguntar, em termos culturais, somos 2 povos muito diferentes, qual é que acha que é assim, a grande dificuldade que um português pode ter a integrar-se na sociedade alemã? Bom, eu acho que, isso é dos hábitos, os hábitos, o clima. Eu ouço muitas vezes este programa na rádio em Portugal, um português no mundo. Uma pergunta standard colocada a cada das pessoas entrevistas é: e qual é a temperatura nesta manhã? E eles dizem, vão falar da Reykjavik ou do Oslo, não sei o quê, -10. Na Alemanha, naturalmente, o clima não é tão agradável como aqui em Portugal, mas não é um deserto de neve, não é? Neste momento temos um inverno muito rigoroso, mas de uma maneira geral as estações do ano na Alemanha são bastante agradáveis. Eu acho os hábitos, por exemplo, da comida, que nós temos hábito de comer só uma sanduíche ao meio-dia, almoço, essas coisas. Os alemães também são um pouco diretos na conversa, nos contactos humanos, o que pode surpreender um português que vem a primeira vez na Alemanha. Mas eu acho que tudo isso são obstáculos ou dificuldades que são ultrapassáveis e, numa maneira geral, os portugueses têm poucos problemas na Alemanha. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter vindo ao programa Capital Humano. A Alemanha, então, esta nova terra de oportunidades, com uma procura de quadros qualificados que chega a cerca de 500.000 pessoas. Já sabe que pode conhecer mais ofertas de emprego no suplemento Universidades e Emprego, que é publicado todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.